Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Ok, dando continuidade, nós vimos o primeiro nível de Bhakti, o segundo nível é chamado de Mukshatva Bhakti, é uma devoção, né? Eu sou devoto, cometido, né? É, genuinamente, né, dedicado ao processo que conduz total convicção de compreensão a respeito da natureza do Nirguna Atma como única realidade, né? Tudo isso passa pela visão, a compreensão da natureza Saguna Atma de Ishvara, né? Que fundamentalmente é a causa inteligente, mas é a causa material também, a causa energética, e fundamentalmente é o set, né, de leis e princípios que sustentam, que regem este universo aparente, né? Tudo isso passa pelo Bhakti, Bhakti independentemente do nosso nível de desenvolvimento. As pessoas, quando elas entram no segundo estágio de Bhakti, elas começam a experimentar essa satisfação, né, inerente ao amor a Deus, e muitas delas jamais querem deixar aquele estágio, né? Na verdade, existe uma, uma certa narrativa dos grandes devotos, né, na Índia, né? Os bhaktas mais devotos, aqueles que desfrutam de uma satisfação enorme através deste amor e reverência a Deus, através de todos os pujas, né, as cerimônias, né, que eles fazem, né, todas as práticas de expressão deste amor e devoção, né? Então, eles acham, para que eu vou querer compreender a natureza nirguna de Brahman, se eu estou obtendo tanto da natureza, né, através deste relacionamento com a natureza saguna de Brahman, né? Então, eles dizem que aquilo ali é muito melhor do que o assim dito moksha, né, sugerido pelas escrituras dos Upanishads. Esses são dois, aí tem tanto néctar, tem tanta alegria, tanta satisfação, né, neste relacionamento com Saguna Deus, por que que eu vou querer um Deus que não tem nada, né? Que não tem nenhuma qualidade, propriedade ou atributo, né? Então, eles não entendendo isso, eles acham que os Yanis, os Vedantinos, são pessoas meia doidas, estão perdendo muito, né? Perdendo a oportunidade de amar a Deus. Mas no Vedanta nós dizemos, não, você precisa passar por este estágio de amor a Deus, não, não simplesmente o temor a Deus, mas o amor genuíno a Deus, apesar dos pesares do mundo, da vida, para que você possa mais tarde entrar no nível mais maduro de devoção a Deus, né? O problema é ficar paralisado num determinado nível que ainda não representa a sua independência e libertação. Quando eu vejo Deus como um meio, né? Eu vejo Deus como que alguma coisa diferente de mim mesmo, né? Aí eu cresço, né? Eu quero um meio para obter coisa. Aí eu digo assim, não, eu não quero mais nada, eu quero somente amar a Deus. Então eu entro nesse relacionamento de amor a Deus
o segundo estágio, mas ainda assim eu vejo Deus como o quê? Uma entidade, um princípio, né, diferente de mim, outro que eu mesmo, né? Então, é o segundo estágio. Então, eu vejo Deus como alguma coisa diferente de mim, que serve o propósito para me obter coisas que eu quero e que eu não quero, ou que eu quero evitar. Aí eu vejo Deus como o fim, porque o amor a Deus é a coisa mais gratificante que eu conheço. E o terceiro nível, né, deste ângulo é que eu vejo Deus como não como alguma coisa, como um princípio, né, como aquilo, né, aquilo que não é diferente de mim mesmo, né, que é simplesmente o Nirguna Atma, consciência e existência. Então, quando eu entro naquele terceiro nível, né, eu começo a contemplar Deus como a minha meta final, não dual, porque é a minha própria natureza, a natureza de todos os seres vivos e todo o universo inerte também. Este é o nível da devoção não dual, Advaita. Deus não é o meio nem o fim. Deus é a real natureza, a natureza intrínseca de Ishvara, Jiva em Jagata. Deus é a natureza do próprio buscador, né? Deus é a minha própria natureza. Oh, eu já ouvi falar com isso. Deus, eu ouvi dizer, você sou eu sou você, mas ainda assim, né? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aquelas foram as minhas últimas preces, né? As minhas últimas orações, quando eu pedia, eu não sei, eu já ouvi, eu compreendo isso, mas ainda assim não bateu ainda. Eu continuo buscando para você como você fosse algo diferente de mim mesmo, né? Então, por favor, se manifeste diante de mim de modo que eu possa me fundir com você e definitivamente compreender que eu sou você, você sou eu, porque existe somente um ser. Então, as minhas preces eram infantis? Sim, eram infantis, mas eram permeadas por um desejo muito ardente por obter essa compreensão da natureza não dual da realidade. Você entende, Betânia? Esta é a etapa final, mas a gente não precisa de pensar nisso agora, a gente tem que crescer gradualmente, né? Porque a gente não consegue acelerar este processo de amadurecimento espiritual, do mesmo modo que a gente não consegue acelerar realmente, né, o amadurecimento das frutas numa árvore, né? Se a gente fizer isso, a fruta não vai ter muito valor. Portanto, ele dizia: eu preciso ser visto totalmente, verdadeiramente. No devido tempo, você irá conhecer a minha real natureza. Qual é a sua natureza de Deus? Nem o meio, nem o fim, é a sua própria natureza, a natureza de todos nós, né? Por mais incrível que isso possa parecer. O que é esta realidade? É a consciência, é a existência, mas tangivelmente, né, compreendida através da consciência humana, que nada mais é do que a mente. Então, da onde vem essa consciência? O Vedanta diz que consciência não vem da matéria, ela não é propriedade, nem parte, nem produto da matéria, é um princípio independente, na verdade. As propriedades dos gunas são projeções que ocorrem dentro do âmbito da consciência, você, sua real natureza, tudo isso ocorre dentro do âmbito da consciência, né? E você é a única realidade. Brahman é a única realidade, e quando nós dizemos eu sou o Brahman, isso precisa ser dito com muito cuidado para que não seja, primeiro, uma fantasia, uma ilusão e uma arrogância, uma vaidade. Tá? É uma compreensão que tem um impacto positivo enorme, raramente compreensível, né? É aquela paz e tranquilidade que passa além da compreensão do intelecto humano. Você compreende a sua real natureza em Brahman, sabendo das limitações do complexo corpo-mente, mas você compreende a sua real natureza, né, em Brahman, como consciência e existência.
E aquilo tem um impacto enorme, né, na experiência humana do indivíduo com esta compreensão clara, firme, bem estabelecida, livre de fantasias, vaidades e ilusões. Sou eu mesmo, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. A gente tem que tomar cuidado com esse Aham Brahmasmi. Isso significa conhecimento não dual. Uma pessoa chega a esse ponto de autoconhecimento através desse conhecimento. No final das contas, o devoto como que se funde em Brahman. Ele já é a consciência e existência, a natureza desta consciência e existência que brilha no intelecto humano, já é essa fonte, né, ilimitada, é a mesma natureza, do mesmo modo que os raios solares que chegam até nós através da Lua, um dia de lua cheia, eles são de mesma natureza dos raios solares que nós experimentamos durante o dia. É sempre raios solares, né? Então, nós somos isso, essa consciência, ela brilha no intelecto humano, ela é livre, independente, e ela não é nem produto, nem propriedade, nem parte daquilo que é o corpo. Através deste conhecimento, o Vedantin, devoto, ele como que assume a sua real identidade em Brahman. A linhagem do James, ele introduz um conceito que é típico, né, da linhagem do James, né? Tem sempre um pouco de impureza nela, né? Ele diz: você se funde ou se reconhece em Brahman como Brahman. Essa expressão em Brahman como Brahman eu não encontrei em nenhuma das falas de Dayananda ou de Shimaya. Porque quando a gente diz assim, eu me resolvi em Brahman, que é a minha real natureza, e você para ali, você compreendeu que esse Brahman é alguma coisa além da compreensão humana, mas é a real consciência original, universal, que produz esta consciência pessoal, né? A mente humana, consciência humana, mas ainda assim a gente não. Da onde vem essa consciência, né? Por que a existência e a consciência, como isso se manifesta no meu intelecto? Como eu posso compreender e rastrear essa consciência humana e compreender que tudo isso pertence à única realidade, que é a consciência universal não dual? Então, eu me resolvo, eu me reconheço, né? Eu venho a me fundir em Brahman. No momento que a gente diz, Mariné, é como o Brahman, aí a vaidade já tem uma janela para entrar, entendeu? Como o Brahman, né? A única realidade, né? Eu me reconheço naquilo que é a única realidade. Então vamos parar com essa história de como o Brahman, eu sou o Brahman, porque é perigoso, esses conceitos são um pouco perigosos. Portanto, quando você se reconhece em Brahman, a ideia de que você existe, a parte de Brahman, é removida. Não existe mais nenhuma separação ou divisão. Dvaita, divisão, foi removida. Saiba que tudo isso não é realmente um evento que ocorre no espaço e tempo, como eu costumava apresentar para as minhas preces, que você, Deus, que você, Brahman, se manifeste de modo que eu possa entrar em você, se fundir em você e ter a convicção absoluta de que eu sou um com você. Nada disso ocorre. Se ocorrer como uma epifania, vai ter pouco valor. Porque as epifanias, elas vêm e vão e raramente elas são reproduzidas. Tudo isso é parte de um processo puramente cognitivo, uma compreensão profunda que não é uma mera filosofia, não é uma mera filosofia acadêmica, ainda pior, tá? É simplesmente aquilo que nós chamamos de aparokshayana,
a compreensão direta e imediata daquilo que jamais pode ser negado, que é a sua real natureza em Brahman, como consciência e existência, a única realidade. Essa é a ideia. Isso é resumido no próximo verso também. O verso 55. Aquele que trabalha para mim, que é o meu devoto, que mantém como meta suprema esta compreensão da minha natureza, que está livre de apego, livre de medos, aversões, esta pessoa, somente essa, alcança a realidade, ou ajuda. Então, que história é essa de trabalhar para mim? É simplesmente dedicar as suas ações no altar de Deus. Entendeu? Deus, você me criou, me projetou, você revelou essas escrituras libertadoras, transformadoras, e agora a minha vida, as minhas ações e os recebimentos dos meus parábolas foram transformados, e eu ofereço as minhas ações sabendo que, no fundo, tudo que eu faço é simplesmente para retornar alguma coisa para você. Então, com esta compreensão, eu transformo as minhas ações do dia a dia, as minhas ações corriqueiras, em dedicações a Ishwara. Ishwara, aqui está a minha ação. Eu fiz o meu melhor. Eu procuro colocar esta ação no campo, né, considerando as limitações da minha capacidade humana, dentro e em harmonia com as suas leis e princípios, né? Dentro do possível, eu estou cercando, tentando me superar e evitar atitudes, palavras e ações adármicas, né? Então, eu estou dedicando tudo aquilo que eu penso, falo e faço ao Senhor. Esse é o espírito do devoto que dedica tudo a Ishvara, porque Ishvara é o campo dharma, campo das interações, o campo do relacionamento nosso, nos nossos meios ambientes. Então, a pessoa que mantém esta visão de compreensão, este é um karma yoga de alto nível, né? Ele vê que Deus está permeando tudo, as minhas ações precisam ser oferecidas a Deus como né, um mínimo que eu posso fazer, né? Oferecer alguma coisa em retorno, né? Então, essa pessoa, quando ela faz as ações com esse espírito de dedicação, ela também, do outro lado, o outro aspecto da personalidade humana é aquela do fazedor, do karta, e do bhokta. O bhokta é aquele que recebe os resultados, recebe os parábadas, né? Recebe as experiências que a vida nos concede. Então, por outro lado, né, quando eu recebo sem aversão, eu recebo com equanimidade, tá? Sem apego, eu simplesmente me tornei um karma yogi, que é um buscador espiritual extremamente avançado, como eu costumo salientar de novo, de novo e de novo. E a tragédia é que a maioria das pessoas quer pular para o Aham Brahmasmi sem ter passado por este nível, esse estágio de amadurecimento, entendeu? E não somente, muitas dessas pessoas estão por aí propagando, né, simplesmente comprometendo a integridade. Às vezes eu fico espantado, essas exposições, se elas forem realmente expostas para uma pessoa que compreende o que está sendo dito aqui, a mim eu fico abismado. Como é que o pessoal do Brasil ainda volta para essas classes, entendeu? Porque como é que se diz? É um cheque de realidade tão grande, né? E as pessoas, que não permite as pessoas viverem, né, naquelas fantasias e ilusões, Brahmasmi, isso e aquilo, né? Então, a mim, o processo de elevação espiritual, é dito de novo, é uma coisa para raros, valentes indivíduos, entendeu? Que estão dispostos a ir até o fim, realmente. Custe o que custar, leve o tempo que levar, né? Então, somente essas pessoas alcançam a realidade. E o Swami diz, este é um verso cápsula, é uma síntese do que virá no próximo capítulo 12. Ele será expandido no capítulo 12,
Aqui apresento eu a devoção, o significado, a definição de devoção, portanto, veremos tudo isso muito detalhadamente nos próximos capítulos. Mas agora o Swami diz, vamos obter uma visão mais sintética, né? Contida. De acordo com Krishna, a devoção não é uma sadhana espiritual. Aqui o Swami está dizendo aquilo que eu já estava editando na linguagem dele no passado, nas últimas aulas, semana passada também. Não é uma prática, não é uma sadhana específica. Bhakti não é uma sadhana específica, é uma atitude religiosa que deve estar presente, permeando todas as sadhanas específicas. Né? Existem sadhanas e sadhanas e sadhanas. E, mais uma vez, a tragédia é que nos dias de hoje as pessoas querem ser espirituais sem nenhuma compreensão de que existe um Criador. E que o Criador, ele cria, projeta e sustenta, né, através de leis e princípios que precisam ser observados. Caso contrário, o indivíduo vai estar se conduzindo mal na vida, violando as leis de Deus e experimentando papa, que é conflito kármico, que perturba a mente e que torna este processo de elevação espiritual quase que impossível. A tragédia é que a maioria das pessoas, elas querem ser espirituais sem serem religiosas, né? Portanto, devoção é uma transformação daquilo que é a emoção humana, sempre fundada no desejo por aquilo que eu gosto e aversão por aquilo que eu não gosto. Essas são as emoções humanas fundadas nesta ignorância cósmica universal. Essa emoção humana precisa ser convertida em devoção. Portanto, Bhakti é uma atitude religiosa, espiritual, que precisa ser desenvolvida desde o início. Desde o início. Então, uma pessoa que é ateu, a gente tem que lembrar que o budismo rejeitou Deus, o budismo rejeitou Ishvara, rejeitou os Vedas, rejeitou tudo isso, né? Diz que a realidade é o vazio e que, através da meditação, você pode realmente tornar a vida mais suportável, né? Não é uma sadhana, é uma atitude comum, precisa ser desenvolvida permeando todas as sadhanas. Somente a devoção, o espírito de devoção poderá propiciar ou facilitar o autoconhecimento e a libertação da problemática do samsara. Nos Vedas, as sadhanas espirituais estão divididas em 3 níveis. No capítulo 12 será dividido em 5 níveis. Esses 5 veremos no próximo capítulo. Se eu contar agora, você não vem semana que vem. Então, fundamentalmente, no Vedanta, nós dizemos que existem somente sadhanas, 2 sadhanas. Uma é a sadhana da ação e a outra é da contemplação, meditação, contemplação. Então, a sadhana ação, ela irá produzir um resultado, porque é dentro do âmbito da causalidade de Mithya. Você coloca uma ação no campo, seja ela verbal, seja ela física, né, ou mental, e ela produz um resultado. Nós colocamos ações espirituais na expectativa de obter resultados positivos, né? Então, a espiritualidade, segundo Vedanta, é fundamentalmente dividida em ações e contemplações. As ações nós chamamos de Karma Yoga e as contemplações nós chamamos de Jnana Yoga. Qual é a diferença entre o resultado de ações? As ações, invariavelmente, elas produzem resultados que são experiências, esperamos sejam mais favoráveis, mais agradáveis. Eu quero tranquilizar minha mente, né? Eu parei de fumar maconha, parei de tomar isso, tomar aquilo, agora eu descobri a meditação. Toda vez que minha mente está perturbada, eu vou lá e faço uma meditação de meia hora, porque eu quero um resultado. Eu quero anestesiar a minha mente, né, pacificar a minha mente. Eu sei que é um resultado impermanente, temporário, mas
eu faço o que eu faço, repetindo um mantra, seja o que for, né? E aquilo irá produzir uma certa pacificação, um resultado favorável, né? Então, tudo isso está dentro da gama de sadhanas chamadas de ações, ações físicas, ações verbais e ações mentais, tá? A contemplação é de um outro universo. A contemplação, porque não é uma contemplação de fenômeno científico, é uma contemplação a respeito dos ensinamentos revelados diretamente pelo Senhor, os assim ditos Upanishads, né? As revelações de identidade do Jivatma com Paramatma. Então, essas contemplações, elas não servem o propósito de produzir uma epifania, uma experiência transcendental, elas só servem o propósito de produzir uma total convicção a respeito da natureza da realidade. É isso, é uma experiência? Não é uma experiência. O Vedanta, o autoconhecimento, não tem nada a ver com a experiência, mas irá produzir uma mente através da qual a experiência do mundo será muito mais agradável, né? Vai modificar, sim, a experiência que você tem a respeito de si, o complexo corpo-mente, e o mundo percebido e conhecido através desse instrumento. Portanto, fundamentalmente, existem duas sadhanas da contemplação e da ação, mas no Vedanta, né, o Vedanta faz uma concessão. Nós fazemos uma concessão ao Upasana, ok? O Upasana, que é a meditação, é algo, é um tipo, né, de exercício mental muito utilizado no âmbito da yoga, né? E existe uma concessão para o Upasana, mas desde que o Upasana seja o quê? Você vai ficar meditando, mas existe meditação sem objeto de meditação? Ah, por aí eles, né? O meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, apresentou uma lista de 115 meditações e escolhe e se vira, né? Não tinha nenhuma meditação cujo objeto de meditação fosse Deus, porque o meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, rejeitou Deus, tá? Então, desde que o objeto de meditação seja um aspecto saguna ou nirguna de Deus, aquela é considerada a Vipassana Vedântica, tá? Então, dividido em três níveis, o Swami está apresentando, que é o Karma Yoga para as mentes mais extrovertidas, que agem muito, porque são pessoas que vivem no mundo, com diversos papéis sociais. Dali, você chega a um ponto que você purifiquei, mas eu percebo que minha mente ainda é muito rajasa, muito extrovertida, né? Então, eu vou fazer o que é um pouco de Vipassana, mas sempre lembrando que o meu objetivo na meditação não é meditar no vazio, meditar no silêncio, meditar nisso, é meditar em Ishvara através de um símbolo de Ishvara. Pode ser até mesmo o silêncio, desde que aquele silêncio Om seja a manifestação mais primordial da criação do Lorde Ishvara, tá? Então, então nós temos Karma, Upasana e Jnana Yoga, os três níveis de sadhanas vedantinas, né? Nós iniciamos com Karma, Dharma é parte integrante do Karma, as nossas ações precisam ser feitas em observação e conformidade com a estrutura do Dharma, para que a nossa mente não acabe muito conflitada, tendo que lidar com conflitos, encrencas, né? Então, Karma e Dharma são dois aspectos do Karma Yoga. Vipassana para produzir uma mente mais introspectiva e mais focada, e para expandir a mente também. E depois nós temos a última sadhana, que não é uma sadhana cujo objetivo é produzir um melhoramento. A gente precisa compreender isso. Todas as sadhanas que existem no mundo, infinidade de técnicas ou sadhanas, elas podem servir um propósito de produzir um melhoramento. Melhoramento de quê? Daquilo que pode ser melhorado, né? Uma expansão de quê? Daquilo que contrai e expande a mente, né? Então, todas as sadhanas servem o propósito de produzir um resultado. O resultado, esperamos, seja um melhoramento
né? Mais preparação, mais qualificação. A última sadhana, que é o Yoga, não irá produzir nenhum melhoramento. Não irá produzir. O objetivo do Yin Yoga, do Vedanta, é produzir o quê? Uma firme, clara convicção a respeito da natureza da realidade. Tá? De tal modo que nós não, né, permaneçamos vivendo, correndo atrás de sombras, né, correndo atrás de objetos, pensando sejam reais, ou sejam, ou pensando sejam inerentemente, contenham, né, que contenham a felicidade que eu estou buscando. Eu começo a ver que a única realidade é a consciência, e a consciência é somente um outro nome dado para Deus. E eu preciso compreender esta consciência. No início, eu projeto a consciência como alguma coisa diferente ou fora de mim mesmo, e eu já falei isso para vocês. Esta dualidade, ela permanece até o fim. Tá? Mesmo que a pessoa esteja lá, Aham Brahmasmi, Aham Brahmami, eu sou Brahmana, eu sou Moksha, isso. Ainda assim, se a pessoa não foi genuinamente transformada por esta compreensão final, é porque ela ainda está num relacionamento dualista, quer ela saiba ou não, entre ela e Brahman. Ela acha que Brahman é o meu objetivo, eu sou Brahman, mas ainda assim, esta dualidade, eu e Brahman, que eu estou até, né, tentando reivindicar, mas ainda assim existe uma dualidade. Brahman ainda assim é algo diferente de mim mesmo. Tá? Esta separação, essa divisão só ocorre quando o autoconhecimento genuinamente ocorre. Aí você percebe claramente que Brahman e Moksha é a única realidade, né? E eu me resolvi em Brahman, eu me conheci em Brahman, em Satchitananda Brahman, na consciência, como consciência minha real natureza. Daí não existe mais divisão, né? Então, o Yin Yoga, o propósito do Yin Yoga no início, ele é uma dualidade também, ele é visto em dualidade. Agora que eu ouvi falar tanto de Brahman, eu preciso reconhecer que eu sou Brahman, me resolver em Brahman, né? Mas isso, a dualidade permanece até o final. Quando acaba a dualidade, praticamente a pessoa chegou à sua destinação final, ela compreendeu que existe somente Brahman. Né? Então, mas o Swami diz que no próximo capítulo isso vai ser desdobrado em 5 tipos de sadhanas, tá? Então, o primeiro, né, dentro dessa divisão de 3, a primeira é Karma Yoga. O indivíduo ele é extrovertido, ele vive no mundo, ele desenvolve diversos papéis sociais e profissionais, né? E como é que você vai transformar isso em devoção? Através da compreensão desse relacionamento entre Jiva, Ishvara e Jagata e suas leis, de tal modo que você possa se expressar de modo religioso na sua interação com o mundo, né? Vendo tudo como divino, tudo como uma grande oportunidade concedida por Deus, uma oportunidade de crescer, de nos superarmos, né? Etc, etc. Então, o indivíduo é ativo, ele é extrovertido, e o Karma Yoga é o melhor sadhana possível para naturalmente purificar e produzir essa maturidade, sem que o indivíduo tenha que abandonar tudo isso e correr para a floresta ou para um monastério. Não somente isso, o indivíduo ele não está em condições de abandonar a sua vida e correr para um monastério ou um ashram, porque a sua mente é muito extrovertida, ele precisa do mundo, tá? Precisa do mundo, tá? Mas precisa converter essas ações mundanas em ações com o espírito do Karma Yoga, com a atitude do Karma Yoga, que só é possível através da compreensão profunda desses ensinamentos que revelam Ishvara Jiva Jagata, a ciência de Nitya, né? E o modo qual o indivíduo precisa, né, conduzir a sua vida para desenvolver esta maturidade sem precisar de correr, fugir do mundo, porque fugir do mundo não é uma solução. Não é uma solução. Eu tentei fugir do mundo,
A resposta é Karma Yoga, é devoção. Você é um devoto porque Karma Yoga requer muita devoção. Requer muita devoção. E a devoção requer muita compreensão deste relacionamento. Sem a devoção, você não consegue aceitar aqueles parábolas muito dolorosos, aquelas circunstâncias muito difíceis, né? Você precisa ter uma devoção, uma compreensão, uma convicção que vai permitir essa aceitação da dor como parte integrante desse processo de purificação. Você está sendo purificado através do conhecimento e através da dor. Então, o que isso quer dizer? Que Karma Yoga é devoção? Sim. Karma Yoga só é Karma Yoga completa se a fragrância desta sadhana, que é a devoção, estiver presente. Quando eu fizer as minhas ações, eu tenho que, né, entregá-las ou dedicá-las ao Senhor, mas em total observação. Imagina, você vai na casa de alguém e essa pessoa recebe você, faz um jantar bacana e compra até uns presentes para você, tá? Só que ela cozinha tudo aquelas coisas que você não gosta e o presente é alguma coisa que não tem nada a ver com você, né? Então a pessoa está fazendo alguma coisa, mas não observou realmente, né, aquilo que o guest, né, o convidado, realmente aprecia. Então, o que que Ishvara iria apreciar? Né? Qual é o presente maior se você convida Deus na sua vida? Deus, pode chegar aqui porque agora eu compreendi você, a sua inteligência suprema, as suas leis, e eu estou vivendo em conformidade e harmonia com você. Então, o meu coração está aberto, a minha casa está aberta e eu tenho você na minha casa, né? Então, como um fazedor, você oferece, né, as suas ações e quando você recebe com total aceitação, como se tudo isso fosse praçada, uma oportunidade recebida com gratidão. Tal como fazedor, eu sou um karta, mas um karta transformado através do Karma Yoga. Então, para vocês que são mais novos, Karma e Yoga, existem duas palavras, Karma e Yoga. Karma literalmente significa ações. No caso do Karma Yoga, são ações mundanas. A Yoga é o segundo elemento que vai converter essas ações mundanas em algo que se torna uma prática espiritual. Como assim? Sim, o Karma Yoga está praticando a espiritualidade através da religiosidade que envolve a devoção. Eu apresento as minhas ações dedicadas ao Senhor em observações às leis do Senhor e recebo os resultados com aceitação profunda, uma aceitação profunda, uma aceitação com gratidão pela oportunidade, mesmo se caso o parábola seja adverso ou doloroso, né? Favorável ou desfavorável, o coração do Karma Yoga jamais está decepcionado, jamais está raivoso, jamais está reclamando de Deus, ou se virando as costas para Deus, né? Eu dedico todas as minhas ações no altar do Senhor, no altar do Dharma, e existe uma intenção, a intenção do Karma Yoga fundamentalmente é de servir. Mas por trás do caminhão, sabe, eu não tenho interesse em ganhos e mudanças, eu quero o quê? Qual é a intenção por trás de todo o caminhão? Quem pode me responder? Às vezes eu elaboro neste ponto, porque o primeiro estágio, você é um devoto, que você quer alguma coisa deste mundo, né? A intenção é eu estou fazendo os meus pujas, meus rituais, né? Minhas cerimônias, né? Tudo mais, porque eu quero o que eu quero, né? No segundo nível, Deus é o fim, então você obtém tanto já, né, através do amor que você experimenta por Deus. Você já obtém tanto, satisfação maravilhosa. Como eu citei antes, se você ama, você fica mais pacificado, até que o ciúme chegue, a insegurança chegue, né, quando você ama outra pessoa. Mas quando você ama Deus, você não tem essa preocupação de ciúme, né? Então, quando você passa para Ishvara como um fim, né, a princípio diz, você não tem mais nenhuma intenção. Mas isso, do ponto de vista do devoto,
não vedantino. Porque o devoto não vedantino vê o amor a Deus como o último objetivo da encarnação humana. Ele vê o objetivo maior, final, é amar Deus, tá? E o Vedantino, ele compreendeu que amor a Deus é um grande purificador, um grande refinador, mas ainda assim não é o meu objetivo final. Então, existe-se uma intenção quando este devoto, ele se tornou um devoto vedantino, ele se tornou um Karma Yogi vedantino, e esse Karma Yogi tem uma intenção e somente uma intenção, ele está desfrutando esta pacificação mental inerente ao amor a Deus, mas ele está fazendo isso sabendo que este era o meu gol intermediário, a minha intenção aqui é obter toda a purificação necessária para mim ter sucesso no meu Jnana Yoga. Tá? Então, existe uma intenção, existe sim. Em geral, não é citado nessa estrutura dos três tipos de bhaktas, né? O segundo, ele ama Deus por si, mas quando ele se torna um Vedantino, ele sabe que aquilo também é um meio para quê? Para purificar e refinar a minha mente, de modo que eu possa compreender as declarações finais dos Upanishads. Tá? Devo dedicar todas as lições ao pé do Senhor por meio desta intenção, desta ação, deste pensamento, deste puja, desta repetição, pensamento mamopata, tendo esta oportunidade de diminuir as minhas impurezas, a fim de me conformar às leis do glorioso Deus, né? Eu executarei essas minhas ações dedicadas ao Senhor, né? Este é o pensamento que deve crescer na mente de um Karma Yogi, né, mais avançado. Como fazedor executor, eu dedico as minhas ações a Deus, naturalmente, do mesmo modo que uma pessoa compra um presente ou convida alguém para jantar e só faz coisa que a pessoa não come, né? Eu ofereço as minhas ações dármicas ao Senhor, né? Porque eu quero viver em harmonia com o Senhor, né? Oferenda com sentimento de doação, de reverência, de amor, de gratidão ao Senhor. Os resultados, nenhum problema. Eu tenho que aceitar os karmas assim como eles são. Se for prazer, ótimo. Se for dor, ótimo também. Tudo isso é o meu karma palam se manifestando, se desdobrando diante de mim, né? Então, se eu tenho uma picada de mosquito e fico doente, isso é o meu karma palam, resultados, meu parabada. O mais amargo ou doloroso seja o meu parábada, né? Eu aceito sem resistência. Essa aceitação não é uma aceitação simplesmente, tem que aceitar mesmo, né? Você conhece essa? Tem que aceitar mesmo. Não, essa é uma aceitação sem resistência e embasada numa compreensão profunda das leis que governam a experiência humana, tá? Fundamentalmente as leis morais, éticas, kármicas e psicológicas, né? Então, se alguma coisa chegou na minha vida, de um determinado modo, eu aceito através desta compreensão profunda de que este é um sistema kármico fundado em meritocracia, né? Eu sempre colho aquilo que eu plantei. Portanto, o meu parado é visto como presentes, é visto como praçada. As minhas ações como oferenda com sentimento de reverência e doação e gratidão ao Senhor. Como Bhakta significa o desfrutador dos resultados, aquele que recebe os resultados, e como Karta, aquele que responde aos estímulos do campo, né? Tudo isso tem que ser permeado através de um sentimento de aceitação, reverência, gratidão, amor a Deus, porque eu integrei Deus na minha vida, né? Eu abri
o meu coração, através da compreensão profunda da natureza de Saguna Deus, de tal modo que eu possa viver em harmonia e crescer. A devoção é fundamental, como vocês sabem, já me ouviram dizer diversas vezes. Não, já entrei no Yang Yoga, a história de devoção é para esses iniciantes, né? Uma vez eu tenha seguido o Kama Yoga, eu posso entrar no próximo estágio. O próximo estágio é a meditação, o Vipassana Yoga, tá? A Vipassana Yoga, você vai precisar de devoção? Lógico, claro, igualmente você precisa da mesma devoção. Se antes você expressava a sua devoção através das suas ações ou recebimento dos parábadas, dos resultados, agora você vai expressar a sua devoção aonde? Mentalmente, através da sua contemplação, a sua meditação, cujo objeto de meditação é a natureza de Deus dentro de nossas possibilidades. Seja um Deus mais tangível, rudimentar, como a figura de um santo, ou seja Deus como a inteligência suprema, ou seja Deus como a manifestação do cosmos, né? O Bhakti será necessário durante o Passana, naturalmente, sempre lá. E no Yin Yoga também, naturalmente, você vai precisar de uma devoção monstruosa, senão você vai simplesmente se iludir, né? Se decepcionar, viajar e se enganar. Se a devoção não estiver lá, o indivíduo não purificou o suficiente para realmente internalizar esses conhecimentos que, assim, portanto, permanecem a nível mais acadêmico. O Kama Yoga, ele tem uma mente mais extrovertida, é natural, ele precisa de Rajoguna para entrar no mundo e obter, né, tudo aquilo que é necessário para a família, os filhos precisam crescer, etc., né? Então, nós passamos do primeiro nível ao segundo nível, que é o Passana, e o terceiro nível, que é o Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. E o terceiro nível vai precisar de uma devoção enorme. Não se enganem. Aquele que conhece o Brahman alcança o infinito. A este respeito, no seguinte Rig Veda é citado o mantra Brahman, a essência é a consciência infinita, né? A gente ouve falar assim, Deus é o coração, ele reside no coração, o coração. Esse coração, ele é derivado de uma palavra que é mais a essência, e a essência em inglês, às vezes, é traduzida como o core, né? A coisa mais intrínseca, né? O coração, o core, mas fundamentalmente a essência, né? Brahman é a essência, é a existência, consciência não dual, ou em outras palavras, ilimitada e infinita. Aquele que conhece o Brahman em sua natureza não dual, Nirguna, este Brahman que brilha no intelecto humano, ou em outras palavras, que brilha no coração, na essência de cada ser humano. Onde é que está a essência de cada ser humano? Essa história de coração também é desenvolvida pelo fato, só um parênteses mais importante também, é que o intelecto ele desenvolveu uma reputação muito negativa entre esses círculos espirituais por aí, né? Pessoas começaram a achar, não, o processo cognitivo intelectual é o vilão da história, né? Pensar é o problema. Por quê? Porque eu me sinto muito melhor quando eu durmo, né? E quando eu começo a meditar, ou quando eu tomo algumas substâncias, né? A minha mente fica mais tranquila e eu experimento mais prazer. Então, vamos matar a mente, vamos matar o intelecto. Então, o intelecto, devido a essa ignorância, ele é tido como o vilão da história, né? Então, quando se fala no coração, significa na essência do ser. A essência do ser é a consciência refletida, que reflete no intelecto como o aham, que precisa se definir devidamente, porque até quando ele esteja se definindo, aham, corpo, mente, asmi, ele sofre e ele não vai deixar o samsara.
nascimentos após nascimento. Aquele que conhece esse Brahman como a essência que brilha no intelecto, ou em outras palavras, a essência que é o espaço supremo de todo ser, né? É difícil encontrar palavras, e essas palavras servem para tornar o Vedanta um pouco mais romanticamente atraente, né? Com algumas noções de espaço, tempo, ações e experiências, mas fundamentalmente é todo um processo cognitivo de compreender que aquilo que existe mais elevado na nossa experiência humana é o intelecto. Ele desenvolveu uma reputação negativa porque o intelecto de cada ser humano é governado por muita ignorância, e o intelecto governado por ignorância produz sofrimento, sem compreender que o intelecto é o aspecto mais elevado, mas ele precisa ser purificado, refinado e educado, tá? Sobre sobre a luz, né, desses ensinamentos revelados. O indivíduo pensa, não, não, o intelecto é um problema, vamos acabar com o intelecto, com a mente. Né? Não, o intelecto é o coração do ser, ele brilha, né, como o intelecto. Somente aquele que compreendeu isso descobre a essência do ser, o coração supremo, né? A consciência humana é a coisa mais suprema, mais real que existe no âmbito da experiência humana. A consciência humana, o intelecto, o aham, eu sou, eu existo, é a porta através do qual esse eu sou, eu existo pode potencialmente se identificar com sua real natureza. Aquele que conhece esse Brahman que brilha no intelecto humano como aham, em outras palavras, como o coração supremo, somente essas pessoas irão eles vão resolver o problema do desejo através de uma única compreensão, não uma ação, uma compreensão. Todos os desejos são resolvidos através dessa compreensão, né? Eu sou de natureza Brahman, eu sou de natureza consciência não dual, infinitamente não limitada. Os desejos vão para onde? Eles não vão para lugar nenhum, porque eles eram simplesmente parte, aspecto de uma ignorância cósmica imposta por Maya, que atribuía valor às coisas do mundo e dizia: eu preciso obter tudo para me completar. Agora eu compreendo que tudo isso é uma mera projeção aparente. Eu sou de natureza consciência e existência. Eu sou cheio, inteiro e completo, portanto, os desejos, eles desaparecem gradualmente, mas certamente. Tá? Os desejos existem somente até quando nós estivermos nutrindo esta ignorância fundamental, que é a atribuição de realidade ao mundo dos objetos de experiência, e o desejo e a fantasia de que, se eu obter tudo que eu quero, eu irei me completar. Então a gente fica por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Namastê.